Vamos falar sobre a sincronia de fase 2. E alguns estão pensando, mas ele não ia falar de disparo reverso? Estamos chegando lá, meus amigos. Não estejam ansiosos por coisa alguma. As assincronias de fase 2, ou assincronias de fase inspiratória, ou assincronias de fluxo, estão diretamente relacionadas à quantidade por tempo de ar que você oferta através do ventilador para o seu paciente. Nem sempre essa quantidade de ar que você oferta, você entrega para o paciente, está de acordo com aquilo que o paciente exigia ou requeria para uma ventilação mecânica confortável. Eu gosto muito de dar um exemplo que é o seguinte: imagina você correu uma maratona, que para mim 2 minutos de corrida é equivalente já. Mas assim, imagina você correndo 42 quilômetros. E ao final desses 42 quilômetros, você, morrendo de sede, começa a desesperadamente procurar um copo de água. E venho eu, com toda a minha boa vontade para auxiliá-lo, entrego aquele copinho de café, sabe aquele copinho de café? Eu queria que você coloque uma colher de açúcar, já enche ele até a tampa, e eu coloco ele cheio de água para você e falo: toma aqui, você merece esse copo de água. Depois de correr uma maratona. Eu não posso falar a frase que você diria para mim nesse momento, porque o horário não permite. E o YouTube também não autoriza esse tipo de palavra. Mas, enfim, a quantidade de água que eu ofereci para você nesse pequeno copo de café não foi nem perto da sede que você está sentindo. Você acabou de correr 42 quilômetros e eu te entrego uma pequena quantidade de água. Como eu disse, eu não posso falar o que você me mandaria, mas muitas vezes nós cometemos este mesmo pecado com os nossos pacientes. Muitas vezes os pacientes requerem um fluxo adicional e nós, com aquela preocupação gigantesca de mantermos o volume, não respeitamos essa pequena mudança no fluxo e volume inspiratório daquele momento da ventilação. É importante salientar que John West já falava há muitos anos que o volume corrente pulmonar durante atividades de alta intensidade ele pode aumentar até 5 vezes, tá? Então, o seu pulmãozinho de 400 ml ele pode chegar a 2 litros em esforços de alta intensidade durante a atividade física. Então, é importantíssimo sempre lembrarmos que, sim, durante os esforços, durante o exercício, durante atividades, ah, o volume pulmonar aumenta. E é necessário que ele aumente para suprir toda a demanda metabólica tecidual. Aumenta a ventilação, aumenta o fluxo sanguíneo. Isso é fisiológico. E vamos nós, profissionais da beira-leito, ver um paciente em desconforto ventilatório que se assemelha à atividade física, o trabalho ventilatório aumentado e não respeitamos esta demanda, não respeitamos este momento. Um erro muito comum é, ao observarmos que o esforço do paciente está gerando um volume muito alto, nós reduzimos o gradiente oferecido e o volume do paciente não abaixa. Um exemplo é, a pressão inspiratória do paciente estava em 15 e o paciente estava fazendo 1.300 ml de volume corrente. Eu abaixei a pressão para 10 e ele fez 1.300 ml de volume corrente. Eu abaixei a pressão para 5 e ele fez 1.300 ml de volume corrente. Eu abaixei para 0 e ele fez 1.300 ml de volume corrente. Pasmem, queridos, eu já ouvi, não uma nem duas vezes, alguns colegas passando por essa situação virarem para mim e falarem assim: nossa, a complacência pulmonar do paciente está ótima. Ele está fazendo 1.300 ml com 0 de pressão. Acho que dá para estubar. Nesse momento, eu extasiado, sorri, acenei e expliquei para o colega: não, colega, entenda que o gradiente ofertado pelo ventilador, ele é a soma do gradiente que você predeterminou e do gradiente gerado pelo esforço do paciente.
Se o paciente dispara, significa que ele reduziu a pressão intratorácica. Então, a pressão ofertada ela vai atingir o pico que você predeterminou a partir do esforço. Quanto maior o esforço do paciente, maior o gradiente. O que acontecia? Todas as vezes que os colegas reduziam a pressão neste momento, reduzindo a pressão, o esforço do paciente aumentava ainda mais. Reduziam ainda mais a pressão, o esforço do paciente aumentava ainda mais. Ou seja, ao invés de promover conforto, eu estava piorando. E nestes casos, se o colega tivesse aumentado a pressão inspiratória, observaria que o volume, ao invés de subir, ele cairia. O que confunde muita gente até hoje, mas se dá pelo fato de você promover conforto ao paciente. E não se preocupem, existe o esforço inspiratório que nos auxilia com a driving pressure nestes momentos. Porque se eu tenho um músculo tracionando o alvéolo para fora, eu não tenho tanta pressão gerada pela distensão, porque grande parte desse volume está sendo gerado por pressão negativa e não positiva, ou seja, ela dá aquela descontada na driving pressure final e me ajuda a aceitar um pouco mais de pressão. Mas vamos lá, Ivens, até 2 da manhã, né? Vamos lá. Pelo menos até 2 da manhã, né? Tem que ser As tipo formas de live. identificar. Tem que ser live tipo do Gustavo Lima, saca? Então, peraí que eu vou pegar a cerveja. Bom, existem formas simples de identificar os esforços, os fluxos insuficientes, que nada mais são do que elevações do fluxo durante a fase inspiratória. Observe naquele mesmo exemplo que nós falamos lá dos esforços ineficazes, que durante 3 ciclos inspiratórios houveram, no meio do ciclo inspiratório, novos esforços. Estão vendo? Ou seja, o fluxo ofertado pelo equipamento para o paciente não foi suficiente para promover o conforto. Então, neste momento, o paciente ele gera um novo esforço no meio da fase inspiratória. Se ele gerou um novo esforço no meio da fase inspiratória, nada mais demonstra que ele está exigindo mais ar. E nada mais justo, honesto e honroso do que respeitar e ofertar a quantidade de ar por tempo de uma maneira mais confortável. Podemos observar também na curva de ventilação, numa ventilação controlada a volume, que como o fluxo é contínuo, neste modo não haverá variação do fluxo. O que haverá, na verdade, é uma redução da pressão inspiratória durante a fase ins. Então, observem aqui, neste primeiro exemplo, há uma curva de pressão por tempo normal de um ciclo disparado a tempo, e aqui, neste segundo exemplo, houve um esforço do paciente no meio da fase inspiratória, que houve uma redução da pressão, da curva pressão por tempo durante a fase ins, indicando que o fluxo está insuficiente. Ou até mesmo se o paciente gera esforços de alta intensidade, com disparos de grande impacto, realizam esforços antes do disparo, realizando então disparos de grande impacto, mas impactando diretamente sobre a curva pressão por tempo. Nós temos aqui na linha pontilhada o que seria a curva pressão por tempo normal, como é visto no primeiro exemplo, e aqui, ó, dando um zoom, vocês podem observar que a curva que deveria estar na linha pontilhada, na verdade, por esse esforço de alta intensidade prolongado, ele altera totalmente a formação dessa curva, mas com o mesmo fluxo, por ser uma ventilação controlada a volume, beleza? Bom, os esforços de alta intensidade, eles podem gerar uma situação muito corriqueira, que é o duplo disparo. E eu já vi triplo disparo e uma vez eu vi um quádruplo disparo. Eu chamei de Daiane dos Santos dos disparos, um quádruplo twist carpado. O duplo disparo ele se dá quando o esforço do paciente ele é sobremaneira tão grande
ao ponto de que, durante a fase inspiratória do primeiro ciclo, a pressão intratorácica ainda esteja tão baixa, ao ponto de que o ventilador mecânico ainda reconhece e inicie um disparo imediatamente após o outro, sem ciclar. É necessário entender que não há ciclagem nos duplos disparos, ok? Nos triplos e quádruplos disparos. Não há ciclagem, como nós podemos observar nessa curva do lado esquerdo. Observem que houve uma elevação do fluxo. Notem como o volume não baixou. Houve a elevação do volume e um novo disparo com a soma dos volumes, um sobre o outro, claro, em sequência, tá? Duas curvas de fluxo, duas curvas de pressão e os fluxos somados em pilhas, né, em empilhamento. Diferente do que acontece no disparo reverso, beleza? Diferente do que acontece no disparo reverso, assim como pedido pelo colega agora há pouco no chat do YouTube. Bom, o duplo disparo, um esforço único, contínuo, prolongado do paciente em alta intensidade que dispara 2, 3 e eu já vi 4 ciclos seguidos e ininterruptos sem ciclagem. Dispara, dispara, dispara e aí o paciente ele faz essa inspiração absurda com volumes altíssimos. O disparo reverso, há 5 anos, eu gosto muito de contar isso, Iris, porque o disparo reverso ele tem essa terminologia há pouco, né? Antes, eu falava que era o seguinte, era uma sincronia de fluxo que causava uma sincronia de ciclagem. E hoje a gente consegue entender que é o seguinte, o disparo reverso nada mais é do que, assim como as sincronias de fluxo de fase 2, uma exigência acrescida de ar, ou seja, uma exigência maior de quantidade de ar durante a fase inspiratória, que influencia diretamente sobre a transição da fase inspiratória para a fase expiratória. Houve um disparo de ciclo a tempo, ou seja, houve um disparo realizado pelo ventilador mecânico. Esse disparo realizado pelo ventilador mecânico desencadeou um disparo espontâneo do paciente. E esse disparo espontâneo do paciente, com todo o prolongamento do tempo inspiratório da ventilação espontânea, faz com que este esforço comece no meio da fase ins do ciclo a tempo, mas termine no meio da fase ex, dando esta característica